Semana retrasada eu assisti um vídeo curto que eu fiquei muito impactado e pensando um pouco na vida cristã. E depois comecei a avaliar a minha vida e avaliar a vida das pessoas que andam comigo. E como que eu poderia ajudá-los. O pastor Aloysio diz que é impossível você colocar grandeza no coração de alguém. Sabe quando a pessoa estudou, mas não tem o espírito de crescer, de avançar na vida. Eu vi ali o vídeo do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele estava sentado assistindo o filho dele jogar, e o filho dele joga muito. E perguntaram: Cristiano Ronaldo, você acredita que o seu filho vai ser melhor do que você? Ele falou: claro, é o meu filho. Ele parou, começou a pensar e disse: não vai ser melhor do que eu, porque ele não tem fome por crescer, fome pela vida. E nós vivemos um tempo que, sem as pessoas perceberem, elas perderam a fome de conquistar, perderam a fome de ser melhores pais, melhores mães, melhores empreendedores, melhores funcionários, melhores homens de Deus, melhores irmãos em Cristo Jesus, melhores líderes de célula. E aí, quando você vai vivendo sem esse espírito de crescer, de avançar, você vai ficando estagnado no tempo. Sabe, todo mundo que eu conversei essa semana tem um desejo de crescer, mas por que não cresce? Tem alguma coisa desajustada que impede essas pessoas de crescerem. Tem casais que pedem oração e sempre estão nos mesmos problemas no casamento. Aí o irmão ora para prosperar, sempre tem o mesmo problema financeiro. Sabe, a nossa vida, ou ela é um aspiral. Pastor, o que é um aspiral? Lembra do caderno que você faz o furinho, você vem com a aspiral ali e forma um caderno? Esse é um crescimento aspiral, que ele anda em círculo, mas ele anda de uma forma crescente. Essa é uma forma de crescer. Tem muitos irmãos que estão crescendo assim. Então você vê as finanças, elas estão assim, tem luta, tem tribulação, mas sempre está crescendo. Aí você vê casamento, tem dificuldade, mas sempre está crescendo. Você vê o ministério, sempre está crescendo. Eu vou dizer para você, tem irmãos, se eu ficar um ano sem ver eles, eu tenho certeza que eles vão crescer, que eles vão prosperar, que o casamento vai melhorar, que a família vai avançar, que a vida emocional vai melhorar. Por quê? Porque eles entenderam. O outro tipo de crente é o crente que anda em círculo. A vida inteira ele está assim, os problemas do casamento são os mesmos, o problema financeiro é o mesmo, o problema emocional é o mesmo, o problema ministerial é o mesmo. Então, ou você anda em círculo, ou você cresce como um aspiral. E eu vou dizer para você, as lutas nunca vão parar. Você quer saber se você está no caminho certo? Os problemas estão piorando. Porque se o problema está piorando, é porque você está amadurecendo. E você agora tem um couro grosso, você tem uma unção multiplicada da sua vida, você tem condições de lidar com coisas mais complexas da vida. Isso é o que? Quer dizer que você está crescendo, avançando, os desafios são maiores. E eu vou dizer, Deus está nos chamando para um nível ainda maior, subir o nível. Essa palavra não é uma palavra normal, é uma chave que eu estou dando para você hoje. Porque eu, conversando com mais de 20 irmãos essa semana, eu vi que alguns estão andando em círculo e não percebem. Sabe quando você está andando num lugar e você pensa, eu acho que eu já passei aqui, e de repente, nossa, eu acho que eu já passei aqui. É o mesmo contexto da sua vida, são as mesmas dificuldades, são as mesmas picuinhas, são os mesmos desacordos do casamento, é as mesmas dificuldades de propósito de vida. Mas esse não é o propósito de Deus. É tão interessante que quando você pensa em subir o nível, na sua cabeça pensa crescer, dar resultado. Eu vou dizer, haverão momentos da sua vida que você não vai ver nenhum tipo de crescimento fora de você, mas você percebe que algo dentro de você está acontecendo. Você percebe que algo sólido está sendo construído dentro de você. E com o passar do tempo, você consegue tocar do lado de fora o que aconteceu dentro de você. Eu ousaria dizer que essa palavra poderia ser responsável pelo seu segundo semestre, de você ter uma mudança completa na sua vida. Porque é uma palavra muito perigosa. Está cheio de cego achando que está enxergando.
e não vai conquistar nada, e vai perder a vida inteira e não vai sair do lugar. E esse não é o propósito de Deus. Você vê o apóstolo Paulo, ele não orava, ele rogava que as pessoas tivessem entendimento, discernimento de como se vive a vida cristã. Está cheio de gente que está há tantos anos na igreja e não sabe como se vive a vida cristã. Está cheio de gente de 20 anos de casado e não sabe como se constrói um casamento. Está cheio de gente com filho que não sabe como criar um menino. Está cheio de gente liderando na igreja e já fez CTL, já fez maturidade. Por quê? Você sabe que você pode ir em um lugar que tem muito conhecimento e você pode ir embora sem aquele conhecimento. Por quê? Porque você desprezou o lugar que você está. Por que existem pessoas que são transformadas e outras não? Umas prosperam e outras não. Umas avançam e outras não. Por quê? Porque tem princípios errados. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 21 diz: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. A Bíblia diz que ele é dono dos tempos e ele é dono das estações. Então você precisa ser alguém que tem uma percepção: qual é o tempo de Deus na minha vida? Sabe aquela pessoa que é tempo de estar solteiro e ela quer casar? O que aconteceu? Ela casou, mas não concluiu a etapa de solteiro. Vai ser um casamento infantil, e esse não era o propósito de Deus. E aí você pegou um limão que você vai ter que trabalhar muito dentro desse limão. A Bíblia diz que tudo ao tempo de Deus é formoso. Alguém já viu alguém de 50 anos empinando pipa? Jogando PlayStation? E a mulher cozinhando? Você percebe, não teve dinheiro na adolescência para comprar um PlayStation. Eu respeito você que tem PlayStation, mas há tempo para todas as coisas. Há tempo do PlayStation e há tempo de cuidar da sua casa. E eu vou dizer, você precisa aprender. Você quer ser uma pessoa plena? Quer ser uma pessoa abençoada a partir daqui? Perceba qual que é o tempo. É o tempo de você comprar esse carro? É o tempo de você comprar uma casa? É o tempo de você fazer o que você quer fazer? Que quando você não respeita o princípio do tempo, você vai ter muitos problemas na sua vida. Diga para o seu irmão: aprenda a lidar com o tempo. O tempo é um princípio de vida. Eu tenho um livro que se chama A Importância dos Pequenos Começos, e lá eu conto uma história de um homem sábio que teve 4 filhos, e ele pensando como que ele ensinaria os filhos sobre as estações da vida. Ele pediu para um dos filhos, na época do inverno, outro na primavera, outono e verão, irem para o mesmo lugar. E os filhos chegavam, o pai falava: filho, o que você enxergou? Pai, um lugar muito feio. E me enviou outro na primavera: o que você enxergou? Que lugar bonito. Aí ele juntou os 4 e falou: filho, vocês enxergaram a mesma coisa, mas em um tempo diferente. E eu vou dizer, a vida, às vezes, vai ser escura, vai ser clara, vai ter primavera, vai ter verão, vai ter outono, mas tudo isso faz parte da vida, e você vai ter que aprender a lidar. Tem pessoas que querem abrir mão de uma célula porque a célula não está avançando. Inverno. Tem pessoas que querem abrir mão do casamento porque o casamento não está avançando. Eu vou dizer, não abra mão nas estações difíceis da sua vida, porque elas passam. Sabe, os dias difíceis, eles constroem em nós legado, resiliência, consistência, solidez. Quantas pessoas são fragilizadas? O irmão, cadê o Júlio? Está aqui, abriu uma imobiliária agora. Ele que abençoou com aquela receita, ele pagou aquela recepção inteira. Eu falei, aleluia. Era um jovem, e ele abriu uma imobiliária e tudo, e tem uns funcionários dele, os irmãos que vendem lá e tudo, mas vai passar dias difíceis. Ele está empolgado, vendeu, vamos ter dias difíceis. E ele precisa ter dias difíceis, porque dias difíceis nos levam a pensar o que nós não pensamos. Quando você está cheio de dinheiro no bolso, você não pensa, irmãos, olha o que está acontecendo no mundo. Se você não parar, pensar, meditar, avaliar a sua vida, se você começar a perceber a inteligência artificial, eu vou dizer para você, crentes que não aprenderam a serem guiados pelo Espírito, haverá uma tragédia na sua casa. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. O que é uma pessoa guiada pelo Espírito? Está todo mundo para cá, você está indo para lá, porque você tem uma percepção, e você vai ter favor de Deus. Diga glória a Deus por isso. Eu amo observar
as perfeições da vida. Aí você vai perceber que as perfeições, existem pessoas que aprenderam a viver o tempo certo. Diga para o seu irmão, aprenda a estudar o tempo. Lá em João capítulo 14, versículo 12, estamos falando de você subir o nível, de você crescer, de você dar um upgrade no seu ministério, na sua vida espiritual, naquilo que o Senhor tem para a sua vida. João 14, 12 diz: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que interessante, eu peguei aqui um dos significados da palavra crer e obras, é chocante. Crer significa estar persuadido, ter convicção, não ter espaço para dúvidas. Então quando eu creio, eu fui persuadido de algo. Ninguém mais consegue falar nada ao contrário daquilo que eu estou crendo. Sabe aonde que existe mais louco? Pergunta para o seu irmão, tirando o manicômio. Na igreja. O pastor Rodrigo é psicólogo. Os maiores surtos são sempre surtos religiosos, porque as pessoas, elas acostumaram a ser independentes quando chegaram na igreja, e elas chegam e começam a enxergar coisa, a ver coisa, ter as suas próprias revelações, e na própria independência a pessoa começa a ficar louca, quebrar princípio, fica perturbada. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que é doida, ele crê em coisas assim esquisitas. Fuja de crentes místicos, irmãos. Deus falou, Deus mandou. Agora tem gente, Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou, Deus mandou mudar de casa, Deus mandou mudar de país, Deus mandou abrir não sei o que, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou. Dificilmente você vai ouvir eu falar assim, Deus mandou, ou Deus falou. Eu estou na igreja aqui com os irmãos há 12 anos, 4 vezes eu falei, irmão, Deus falou comigo, e as 4 vezes aconteceu. Então eu vou dizer uma coisa para você, não confunda vida cristã com o mundo de Bob, não. Diga para o seu irmão, não tem nada a ver, não. E obra significa estar ocupado com um serviço, tarefa, comprometer em fazer. Diga assim, missão dada, missão cumprida. Presta atenção no que eu estou lendo para você, João 14, 12. Aqui tem 2 princípios, crer e obras. Então, se crer significa você estar persuadido, você não ter dúvida no seu coração, e você ter convicção, presta atenção, você só deveria ir para o trabalho depois que você tivesse a experiência do crer. Obras ainda maiores você vai fazer, mas quando que eu faço uma obra ainda maior? Quando eu creio. Mas está cheio de crente que é um crer que não tem fundamento com a palavra de Deus. Crer é não ter espaço para dúvida. Crer é você ter convicção. Crer é você estar persuadido de algo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Há uma percepção, há um alinhamento. Eu conversei com pessoas que cuidam da minha vida, tem contexto da palavra. O impacto poderoso aconteceu dentro de mim. Meu Deus do céu. A partir desse momento, você tem convicção, e você consegue trabalhar e você avançar. Diga glória a Deus por isso. Perdi até minha voz aqui, Deus do céu. Tem muita gente que começa a fazer, mas desanima. Começa a fazer, mas desiste. Mas por quê? Porque essa pessoa não foi completamente persuadida. Sabe quando você tem problemas no casamento, você fala, será que eu casei com a pessoa certa? Esse é o maior veneno de um casamento. Já tem de casais, pastor, está muito difícil o casamento, será que eu casei com a pessoa certa? Quando eu olho para minha esposa, as dificuldades, pastor, ele fez uma escolha na vida, sem antes ter sido persuadido daquilo, vai ser infeliz o resto da vida. Sabe quando você é líder, será que é para eu liderar essa célula? Não está dando certo. Será que vai ter aberto esse negócio mesmo? Meu Deus, é uma vida perturbada. E você começa a trabalhar e você para porque você não foi completamente persuadido sobre o crer. Diga para o seu irmão, é tempo de subir o nível. O que leva alguém a estar distraído?
Por que alguém é distraído constantemente? Porque não teve a experiência do crer. Você não foi totalmente persuadido sobre algo, e já que você não foi totalmente persuadido de algo, você não tem completa certeza daquilo que você está fazendo, e aí você começa a se distrair com frustração, com desilusão, com picuinha, com crise. Por quê? Porque você não está completamente persuadido. Vem a luta, vem a resistência, vem a limitação, e você fala: meu Deus, será que é isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu faço da minha vida? E aí você começa a mudar o rumo da sua vida. Você conhece pessoas que toda hora estão mudando? Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, porque ela não sabe quem ela é e nem para onde ela está indo. Como que eu vou subir o nível? Eu subo o nível quando eu creio e quando eu estabeleço a obra. Diga glória a Deus por isso. Agora, o que leva alguém a não ter uma vida de conquista, é onde eu quero chegar aqui agora. Eu conversando com tantos irmãos essa semana, eu falei: meu Deus, por que não conquista? Por que esse irmão não avança? E eu queria falar sobre duas coisas: sobre conhecimento e sobre equívocos. O primeiro fator que muitos estão andando em círculo é a falta de conhecimento, ou talvez o conhecimento correto. Todos nós temos conhecimento. Então existem pessoas que têm o conhecimento. Você sabe que existem muitas formas de edificar igreja, inclusive tem até a forma de Deus. Tem muitas formas de você criar filhos, também tem a forma de Deus de criar filhos. Tem muitas formas de você ganhar dinheiro, e também tem a forma de Deus de você prosperar na vida. Você vai perceber que em todas as esferas da sua vida existem muitas maneiras de você fazer as coisas, mas no meio de todas essas maneiras existe a maneira de Deus. E quando nós falamos de falta de conhecimento, você vai perceber que você tem sofrimentos na vida, você tem lutas, você tem dificuldades. O que você precisa perceber, se as suas dores, ela é resultado de um conhecimento errado que você tem. Você está sofrendo demais com seus filhos, sofrendo demais no casamento, sofrendo demais na vida financeira, sofrendo demais no ministério, não cresce, não avança, não frutifica, e você, por não ter uma fome de conquista, como do Cristiano Ronaldo, dando exemplo aos irmãos, você fica lá cheio de consequências na vida, parado, o sapo morrendo com alguém, está ali assim, ó. O povo está crescendo, você está assim, ó. E aí você se torna uma pessoa vencida por um conhecimento errado. Sabe, é muito importante que você entenda que existe um conhecimento certo. Uma vez numa usina, travou lá um maquinário lá, e o patrão chamou pessoas para resolver, chamou um, chamou outro, até que ele descobriu que tinha um especialista naquela área. E aí nisso ele já tinha gastado muito dinheiro com muitos profissionais que não resolveram o problema. E por último ele chamou o mais caro de todos. E o mais caro de todos chegou lá com uma maletinha, e falou: onde está a máquina? Ele colocou a maletinha no chão, pegou um martelo e deu 3 marteladas em lugares específicos. Tum, tum e tum, e voltou a máquina a funcionar. O cara falou: meu Deus, que milagre, quanto que é? Falei: depois eu mando a conta. Depois chegou uma conta milionária. O cara: é um absurdo. Ele falou: não cobrei pelo meu serviço, eu cobrei pelo conhecimento que eu trouxe aqui para a empresa. Então eu vou dizer para você, o conhecimento faz qualquer máquina funcionar. O conhecimento de Deus. Diga para o seu irmão: tem máquina não funcionando em alguma área da sua vida? Eu falo com minha mulher, ela não me respeita. Eu converso com os irmãos, o irmão não responde. Minha vida financeira não sai do lugar. Deus falou: chama o irmão da maletinha. Então você precisa aprender a testar o seu conhecimento. Pastor, o que é testar o conhecimento? Eu vou dizer para você, você precisa colocar na peneira de Deus. Esse conhecimento que eu tenho tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os princípios de Deus, ele está ligado com a vontade de Deus. Está cheio de gente tomando decisões sem testar se aquele conhecimento vem de Deus. Ele casa, ele tem filho, ele empreende, ele constrói, ele vai fazer e nem percebe que aquele conhecimento não passa na peneira de Deus. Sabe, em algum momento que você faz algo, então você pega Ló.
Ló teve que tomar uma decisão. Todos nós aqui vamos ter que tomar decisões difíceis, escolher ir ou não ir, comprar ou não comprar, fazer ou não fazer, responder ou não responder. Então nós vamos respondendo, mas muitas pessoas são enganadas por um falso resultado. Então Ló teve que escolher. Ele escolheu: eu vou para as Campinas. Meu Deus, que lugar bonito, lugar de oportunidade, lugar de muitos clientes, lugar de prosperidade, lugar de favor. Meu Deus, é aqui. Aí ele foi. A curto prazo ele estava estourando na relevância, mas a médio prazo problemas seríssimos aconteceram. Eu vou dizer: muito cuidado com o que dá certo hoje, porque o que dá certo hoje você tem que ter a convicção que isso passou na peneira de Deus. Eu já vi pessoas contratando funcionários incríveis por conta de talento, e o funcionário dando golpe na empresa e falindo a empresa. Aprenda a ser guiado pelo Espírito, aprenda a discernir a voz de Deus. Eu vou dizer para você: cuidado com quem você põe na mesa da sua casa para sentar, cuidado para quem você dá os seus ouvidos, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem se torna a influência na sua vida. Tem livros incríveis que não passam no teste de Deus. Se você der um peixe cheio de espinho para uma criança comer, ela vai morrer. O problema não foi o peixe, ela não tinha maturidade de tirar os espinhos. Você precisa aprender a reconhecer o seu nível de maturidade e aprender o que você pode comer e o que você não pode comer, porque não é tempo. Aonde você pode ir e às vezes onde você não pode ir. Eu tenho livros que não está aqui no pré da igreja, porque eu fico com medo de algum irmão olhar e querer ler o livro. Eu vou dizer: muitos livros que eu li no começo da minha conversão me trouxeram problemas, porque eu percebia que eu não tinha maturidade. Tem um livro que chama Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento. Eu vi jovens lendo esse livro e se desviando da igreja, porque lá relata o avivamento que aconteceu no último século. Hoje o avivamento que nós vivemos como igreja do Senhor Jesus do mundo inteiro é o avivamento onde cada membro é um ministro, onde todos nós podemos ministrar, compartilhar. Mas nesse livro falava de um homem que foi levantado por Deus num momento específico, e todo mundo ficava perplexo e admirado. Eu vou dizer para você: cuidado, porque quando você lê uma coisa e você tem uma ganância, aquilo vai sugar você. Por isso você precisa de um conhecimento de Deus, de um corpo, de pessoas que falam na sua vida. Eu me lembro quando eu tive os meus filhos, eu falava: pastor, eu posso ler livros junto com o Senhor, porque eu tenho muito medo de aplicar o conhecimento da forma errada. E o Senhor já é pai, o Senhor já passou pelo que eu estou passando. Eu me tornei pastor da igreja, eu tinha muito medo de edificar da maneira errada, porque às vezes você está lendo um conhecimento, e quando você vai aplicar o conhecimento, você não sabe aplicar o conhecimento. Já viu adolescente apaixonado? Eu estou te amando. Não, eu que amo mais. O que a gente faz agora? Não sei, vamos falar com a mamãe. Porque ele tem um conhecimento, mas como que ele vai aplicar esse conhecimento? E é tão interessante que lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo arruinado porque não sabe o que é certo e nem o que é verdadeiro. Na versão A Mensagem. O povo perece por falta de conhecimento. O significado no grego de trevas significa ignorância. Quando que alguém está em trevas, pastor? Quando alguém está no tempo da ignorância. Mas aqui não tem ninguém nesse tempo, aleluia. E no grego a palavra luz significa conhecimento. Então é tão interessante que você precisa aprender a se expor à palavra de Deus. Você precisa aprender a se dedicar à palavra de Deus. Hoje as pessoas, o pastor Isaías deu até um nome: maconheiro digital. Foi feito um estudo, uma pessoa, ela fica com as mesmas sensações de um uso de droga, uma pessoa que fica o dia inteiro lá, dopamina. Então qual a diferença de um maconheiro para um maconheiro digital? Fica o dia inteiro lá no Reels, lá. Ah, mas aqui não tem ninguém assim, aleluia. Só tem leitores da palavra de Deus. Mas qual que é o problema? O primeiro pilar que eu digo: por que tem pessoas que não sobem o nível? Porque sem elas perceberem, elas estão sendo construídas por um conhecimento errado. É aqueles vídeos curtos da internet, são livros que não têm fundamento na palavra de Deus, são conselhos, é tantas coisas que você está envolvido, que sem você perceber, você vai mudando o rumo da sua vida. Olha que interessante, Mateus 6:27 diz: qual de vocês,
por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora em sua vida. Está cheio de crente que acha que vai poder viver mais porque não come o hambúrguer. Você não pode acrescentar nem 1 minuto a mais na sua vida. Você deveria se cuidar, mas não é o fato de você se cuidar que você vai comprar mais anos de vida. 1 Timóteo 4,8 diz: porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Olha o que a Bíblia diz: pouco é proveitoso o exercício físico. Eu vou dizer, muito cuidado, eu vou dizer, você precisa ter o conhecimento de Deus, ter a mente de Deus, pensar como Deus pensa, escolher como Deus escolhe, porque todo o seu conhecimento vai dar um fruto. E eu vou dizer, você precisa, por isso nós investimos, tem curso de noivo, curso de casados, maturidade, CTL, seminário, para que você possa ter o conhecimento correto, para que você possa subir o nível. Se você começa a andar na sua vida e você começa a se deparar com limitações, pastor, o que é limitação? Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar. E aí você vai perceber o que está faltando? Está faltando o conhecimento correto para lidar com esse problema que você está passando. Mas quando você é passivo, você não vai atrás do conhecimento e deixa a vida levar. Muitos trocaram o propósito por distrações. Diga para o seu irmão, qual o conhecimento que está te faltando para o momento que você está vivendo agora? Você está vendo, vai ter problema isso aqui. Aí você fica ali, meu Deus, nossa. Diga para o senhor, não espera a cobra te picar não. Aí está cheio de crentes assim, não, eu fui vítima de algo, erraram comigo, não me deram oportunidade, aconteceu isso. Eu vou dizer, para com isso, não reclama daquilo que você permite. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Deus chamou você para reinar em vida. Por quê? Porque você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, por isso você pode reinar. Quando você é apaixonado, você quer viver em função daquela paixão, você quer somente o conhecimento de Deus, você quer a vida de Deus, você quer o propósito de Deus, e Deus vai se movendo na sua vida. O segundo fator que impede as pessoas de crescerem de uma forma espiral e andando em círculo são equívocos. O que são equívocos? É a maneira que você enxerga. Tem muitas pessoas desconsiderando o diabo na história. Muitos pensam, está nas mãos de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Foi a vontade de Deus. Deus quis assim, pastor. Não viva dessa maneira. E aí, pastor, eu nasci para ser pobre mesmo. Eu acho que a vontade de Deus é eu não ter filhos. Pastor, eu acho que é assim mesmo. É o meu jeito de ser, é meu temperamento, pastor. Cheio de equívocos na cabeça. Minha esposa é de uma família de mulheres fortes, pastor, por isso que eu não consigo liderar ela. Cheio de mentiras na cabeça. Eles não carregam a verdade. Aqui, você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Ele diz que você tem. É aquela história que pegaram um sapo, colocaram na água quente, ele pulou. O mesmo sapo colocaram na água fria, começaram a esquentar a água, ele morreu sem perceber que a água tinha esquentado. Eu vou dizer, tem pessoas que não avançam mais na vida, não avançam mais no ministério, porque está cheio de equívocos. Ele acha que resolve o problema dessa maneira. Eu vou dizer para você, você precisa renovar a sua mente. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com que? Em renovação do seu entendimento. Sabe, na parábola dos talentos, o homem que recebeu 1 talento, ele carregava o quê? Sabe, quando você for ler a palavra de Deus, tenta se colocar na história, tenta entender o contexto, tenta se colocar você nessa história. Puxa, tem 2 homens nessa história, um prosperou, outro não prosperou. E aí você sai lendo a Bíblia assim, sem você ter percepção, sem você ter entendimento. O que te transforma é a revelação da palavra de Deus, o que te transforma é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que
Que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra. Pastor, o que é ouvir a palavra? É quando você lê um versículo, você fala, meu Deus, vou ficar parado nesse versículo, quanta riqueza. E você começa a ruminar, Sabe, uma ovelha, quando ela se alimenta, ela não engole imediatamente a comida. Ela precisa mastigar, e depois ela rumina. Eu vou dizer, quando você ouve uma palavra de domingo, vai para o YouTube, ouve 2, 3, 4 vezes. Quando você lê um livro que marcou a sua vida, até que você perceba, entrou, mudou o paradigma, eu fui transformado, eu percebi, eu entendi. Isso faz o quê? Isso muda equívocos na sua cabeça, liberta, transforma. É como se você virasse uma chavinha na sua cabeça. Começa a pensar e meditar. Quando o meu pastor fala assim, Ricardo, eu acho que você tem essa dificuldade. Eu não vou discutir com ele não, eu vou para casa orar, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, fala comigo, eu quero avançar, eu quero crescer. Ele ora por mim, Ele cuida da minha vida. Oh Deus, eu não vou ficar cheio de mágoa, de picuinha. Não, eu vou para Deus. Eu vou ruminar a palavra para ser uma ovelha saudável. Olha o que diz aqui, nessa história de Mateus 25, diz assim, mas chegando também o que recebeu 1 talento. Aí você pensa, Deus, por que um recebeu 1? Por que ele recebeu menos talento? Isso é o que? Você lê a palavra com ouvidos de ouvir, de você compreender, de você perceber. Para de ser humanista. Eu fui prejudicado, era para ser eu, não foi o outro, porque eu não prosperei, meu irmão é mais amado. Não, tira isso. Seja alguém que conhece a palavra de Deus. O Senhor disse, eu conhecia que eras um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Presta atenção, alguém vai tocar um teclado? Aquele homem recebeu 1 talento, e quando ele recebeu aquele talento, a Bíblia diz que ele tinha uma forma de pensar sobre a pessoa que abençoou ele. Ele disse, você que me deu o talento, eu achei que você era um homem severo. Por conta que eu achei que você era um homem severo, eu escondi o talento. Eu vou dizer, olha o equívoco, ele recebeu uma oportunidade, mas a oportunidade que ele recebeu, ele não desenvolveu a oportunidade, por conta de um equívoco. Está cheio de crente pensando de igreja coisas erradas, pensando de casamento coisas erradas. Aí a mulher tem trauma de ser submissa porque foi criada numa família desajustada. Ele tem formas de enxergar as coisas completamente diferentes. Já teve irmãos que eu chamei para conversar, pastor, nem dormi à noite, o que eu fiz de errado? Eu falei, não, eu queria só comer uma pizza com você. Sério, meu Deus? Por quê? Maneira de enxergar discipulado, maneira de enxergar a igreja, está todo atemorizado. Essa palavra aqui, aterrorizado, significa ser surpreendido pelo medo, ficar com medo de alguém. Nossa, o pastor quer falar comigo, meu Deus, o que aconteceu? Minha mulher falou que à noite a gente vai conversar. Então a pessoa vive completamente escrava. Por quê? Por conta de equívocos. Você sabe que o que leva alguém a ter medo é a ausência do amor de Deus. Mas o que leva alguém a não experimentar do amor de Deus é a maneira que você enxerga. Não é o que você faz, é o que Ele fez por você. É tão interessante que alguns exemplos práticos de pessoas com equívocos na cabeça. Tem muitos pais entregando seus filhos para remédios, para médicos e terapias. Está cheio de crianças que elas agora lideram a casa, porque o médico falou, tem que dormir 8h30 e dar a janta 8h15. A família para a casa inteira para viver em função dos filhos. Pais abrem mão do propósito por conta dos filhos. Os filhos crescem e vão embora, o pai ficou sem propósito e sem filhos. Vá a médicos, faz terapia se for preciso, mas quando você sair do médico, quando você sair de uma terapia, diga, Senhor, isso aqui bate com a palavra. Está cheio de frases de efeito na internet, que fala de Deus, mas não bate com a palavra. Não coma, vai te fazer mal. Esses dias eu na igreja, uma pessoa falou, pastor, eu vim de outro ministério, e um dia eu fui roubado. Me roubaram na rua, e eu fui pedir oração para o pastor.
E o pastor disse: você orou antes de sair de casa? Ela falou: não. Ele falou assim: por isso que você foi assaltado. Eu falei: isso não, pastor, isso é o Satanás. Porque sabe o que significa a graça de Deus? É Deus usando um assalto para abençoar a sua vida. Tem gente que acha que quando acontece coisas ruins é porque você não ora. Eu vou dizer: para de ser místico. Judas traiu Jesus. Puxa vida, Pedro negou Jesus. São equívocos. A maneira que Deus trabalha nas nossas vidas não é a maneira que você pensa, é a maneira que Ele pensa. A irmã falou: pastor, eu estou com muito medo eu nem saio mais de casa, Senhor, eu tenho que orar 1 hora, com medo de ser assaltado. Eu falei: seu pastor, ele precisa de Deus, não converteu. Roubaram o meu carro uma vez. Cheguei, o carro não estava lá. Eu orei de manhã, falei para ela. E o pessoal começou a ficar desesperado. Eu falei: fique em paz, não quero mais esse carro. Acabou. Deus vai abençoar com outro carro. Fique em paz. Se tu vier outro carro, tudo bem. Cuidado com a maneira que você enxerga. Quantos crentes pesados, místicos, carrancudos, amargurados. Diga ao seu irmão: seja livre. Você é muito amado de Deus. Muitos estão percebendo a crise econômica e deixam de semear. Aí você pega na palavra de Deus: Isaac semeou em tempos de crise e enriqueceu. O que tem que dirigir sua vida é a palavra. O que tem que dirigir sua vida, presta atenção, os equívocos que você tem que ter certeza, se bate com a palavra de Deus. O que você pensa sobre dinheiro, sobre criação de filhos, sobre ser empresário, empreendedor, vida financeira, tem que bater com a palavra de Deus. Isso é o que? Está cheio de pais que estão formando seus filhos como bons cidadãos. Eu vou dizer: crie os seus filhos para serem bons cristãos. Todo bom cristão é um bom cidadão, mas todo bom cidadão não é um bom cristão, porque ele vai se vangloriar do que ele é. Muitos estão escolhendo oportunidades em vez de propósito. Muitos tomam decisões em nome de Deus. Eu vou dizer, presta atenção aqui. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você toma uma decisão e coloca Deus no meio. Deus mandou eu fazer. Não, Deus não mandou você fazer. Foi você que queria. E Deus está usando isso para cooperar na sua vida. Mas eu vou dizer: aprenda a ser guiado por Deus. Diga glória a Deus. Fuja de pessoas místicas que colocam Deus em tudo. Aprenda a servir o Senhor com singeleza de coração, a ser uma pessoa com o Espírito da graça, que ouve a voz de Deus, que é guiado por Deus, que confia em Deus. Sabe por que tem muita gente que não quer ser crente? Que está cheio de crente louco. Eu conheço pais de olhar para os filhos e perceber: tem algum problema. Mas os pais falam: não, pastor, meu filho não tem nenhum problema. Não seja tolo. Entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Eu vou dizer para você: a terra, ela foi abençoada por Deus, mas o mundo foi amaldiçoado. E enquanto você viver aqui, você está dentro de um sistema, e você precisa aprender a trabalhar, a viver, a lidar, a administrar, a prosperar, a ser sensível, a ter percepção, para que você possa viver bem aqui, enquanto você vive. Diga glória a Deus por isso. Não aceite o que é natural. Seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa que tem percepção. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz: no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui a forma de pensar. Eu vou dizer para você, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. A obra de Deus é espiritual. Está cheio de casal com problemas no casamento. Tem demônio no seu casamento, meu querido, que não quer soltar o seu casamento. É briga atrás de briga. E você tenta resolver o problema no casamento conversando com a mulher.
Começa a orar os dois. Deus, eu quero consagrar esse casamento ao Senhor. Todo espírito de divisão que entra nesse casamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Tem muita gente que a sua mente está sendo aprisionada. Déficit de atenção, não é demônio que não quer que você aprenda a palavra de Deus. Você tem que aprender a disciplinar sua mente. Eu vou ouvir, eu vou anotar, Deus vai falar comigo. Sabe que Pedro, ele foi requerido por Satanás para ser peneirado. Sabe, subindo o nível. Tem duas coisas aqui: o conhecimento e equívocos errados na sua cabeça. E aí, nesse equívocos errados na sua cabeça, existe o inimigo invisível que você nem percebe, que ele entra e começa a trabalhar, e você, por ter equívocos naturais na sua cabeça, você tenta resolver de forma natural aquilo que é espiritual. Satanás requereu a vida de Pedro. Uma vez estava no carro, me deu um sono, fui para o banco de trás, era solteiro. A hora que eu deitei, o irmão andou com o carro, o caminhão bateu exatamente quando saiu. O pastor falou: Ricardo, Deus tem um plano muito grande na sua vida. O diabo vai fazer de tudo para tentar aniquilar. Eu vou dizer, o diabo existe, e você precisa ter percepções sobre ele, e saber qual é a forma que você vai lidar com ele. Aqui Pedro dá um conselho de como você lida com o diabo. Como que você lida com o inimigo? Pastor, eu não prospero financeiramente, já fiz de tudo. Querido, o diabo está segurando a sua prosperidade. Pastor, a célula não avança, o diabo está segurando a sua frutificação. Deus está te chamando para subir o nível. Aí você vai chegar hoje na sua casa, aquela casa caindo aos pedaços, e está tudo bem. O diabo cegando você. Se conforme com isso aqui é o fim da sua vida. Não é. Você nasceu para subir o nível. Você nasceu para vencer e não para ser vencido. Não aceite. Olha o conselho de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão brandando, buscando a quem possa tragar. O diabo está te rodeando. Rodeou Pedro e requereu a vida de Pedro. Aí Pedro deixa esse conselho: essa aqui é a forma que você vai lidar com o diabo. Resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e te estabeleça. 2 Pedro 2,19, na versão transformadora: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois a cada um é escravo daquilo que o controla. Se o medo controla você, você se tornou servo do medo. Se você não frutifica e você foi vencido por dentro, você será estéril dentro do ministério inteiro. Se a pobreza financeira venceu você por dentro, não tem nada que você possa fazer. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: você se tornou escravo de quem venceu você. Ou você vence, ou você é vencido. Talvez você é escravo de pobreza, de um casamento que não funciona. Está cheio de casal, acostumou com pobreza. Líder acostumou com não crescimento. Você acostumou com desrespeito na sua casa. Filho que grita em casa, se acostumou. Então vai ser assim o resto da vida. Uma vez um cara traiu a mulher. Ela esquentou o ferro de passar e esperou o cara chegar em casa. Quando o cara chegou em casa, ela pegou o ferro e grudou no pênis. Nunca mais teve problema. Eu vou dizer, o que essa mulher fez? Ela se posicionou.
Uma vez um líder de célula, eu vou dizer, você quer saber se você foi vencido ou não? Uma vez um líder de célula, a célula não crescia, não avançava. Ele comprou um caixão preto, colocou um espelho dentro do caixão, levou o caixão para a célula, colocou um terno preto, falou: irmãos, hoje é um dia diferente na célula, venham todos de preto. Colocou a música fúnebre, as pessoas sentaram em estado de choque. O que tem naquele caixão? Caixão de gente mesmo, grande. Ele começou a ministrar sobre morte. Agora eu quero que vocês se levantem e vá até o caixão, veja quem está lá. Aí tinha uma frase: nós matamos a célula, olhe para quem acabou com a célula. O irmão falou: hoje é o último dia da célula. O pessoal ficou em choque, começou a perceber: não tenho compromisso, eu só chego atrasado, eu não estou nem aí, eu sou um folgado, aquela coisa toda, aquele negócio todo. E aí o líder falou: qual decisão nós vamos tomar? Começou um mover do Espírito ali, em um mês se tornou 3 células. Mas por quê? Porque o líder disse: eu não vou ser vencido pela esterilidade no meu ministério. Seu filho não te respeita? Está tudo bem. A mulher não respeita? E está tudo bem. Diga, irmão, ore a respeito do ferro de passar. Corta essa. Corta. Eu já estou encerrando. Você precisa entender: essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje: você vai subir o nível. Só tem uma coisa que impede você de subir o nível: se você não quiser. Irmãos, tem gente que não quer. Não quer. Teve um evento de empreendedores aqui. O irmão falou: pastor, eu não quero ir, não quero ouvir. Eu moro na mesma casa há 10 anos, ganho R$1.890, eu não quero. Falei: você é um eterno egoísta. Você não ama a sua família. Porque se você amasse a sua família, você iria querer crescer. Porque quem que desfruta do crescimento de um homem? Eu vou ser sincero: 98% do que eu tenho na minha vida financeira eu não uso. Não uso. É minha mulher, meus filhos, os boletos. E quanto mais eu prospero, menos eu uso. Porque eu quero deixar um legado para minha família. Quanto mais eu vou buscar Deus, leio a palavra, vou estudar, menos eu uso. Isso é o que você entender. Você está sendo preparado para um casamento entre Cristo e a igreja. Sobe o nível, não porque não é, não, eu tenho dificuldade. Não, Deus chama você para crescer, para ter uma célula abençoada, para a comunhão da célula ser abençoada. Vai para a Pizza Hut, para o Coco Bambu, para o Outback. Isso é o que? Você entender: eu vou subir o nível. Aí você não está preocupado. Você devia se preocupar com uma coisa na sua vida: em ter favor de Deus. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. O significado da palavra prive significa ser deixado para trás, ou não alcançar o objetivo. Diga, seu irmão, você foi deixado para trás ou está correndo junto com a corrida? 10 anos de casado, não aprendeu nem a comunicação básica. 10 anos de igreja e não saiu o quê? Por que alguém foi deixado para trás? Porque ele não cuidou da graça de Deus. Nós aprendemos alguns anos atrás: o que tira a favor de Deus é incredulidade, amargura, desonra, justiça própria. Eu peguei numa versão aqui diferente, Hebreus 12:15. Olha o que diz: guardem-se de se afastarem da graça de Deus, que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e causa muitos males com seu veneno. Eu vou dizer: pessoas que ficam para trás se tornam pessoas venenosas. A família inteira prosperou,
teve um que não prosperou. E se um vai falar, em vez de ajudar os pobres, fica ali, quer morar num lugar nobre, cheio de veneno. Quem é que fala mal de igreja? É quem não cresceu junto com a igreja. Quem fala mal de casamento? Quem divorciou e está solteiro até hoje. Quem que fala mal de homem? Quem não é homem de verdade. Quem que fala mal de célula? Quem não conseguiu liderar uma célula. Quem que fala mal de prosperidade? Quem não conseguiu prosperar. Que você não seja como uma planta amarga. Quem que fala mal dos fitness? É só gordinho. Irmã metida, olha que metida. Metida, metido, olha. Planta amarga. Amarga. Não seja uma planta amarga. Não tenha um casamento amargo. Não tenha uma vida financeira amarga. Todos nós passaremos por testes da vida cristã. O propósito da prova é te aprovar. O propósito da prova é te aprovar. Você vai para uma escola e lá tem a prova. Qual que é o propósito da prova? A prova vai revelar se você aprendeu a matéria e se você pode ir para o outro nível. Reprovei, não tem problema. Novamente, você vai ter que fazer a prova. Está cheio de crente assim, e bombou na prova do casamento. De novo, bombou na prova do casamento. De novo, bombou na prova do casamento. Mas qual o problema de bombar? É você ser vencido e acostumar. Nem vai mais na prova. Nem vou para a igreja para quê? Discipulado, já cansei de conversar sobre isso na minha vida. Não muda. Como Pedro disse, virou escravo de quem te venceu. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa insaciável por crescer na minha vida. Porque constantemente a água morna, ela quer me pegar, mas não vai pegar. Os melhores anos da minha vida, os mais frutíferos, não ficaram para trás. Está em 2025, 26, 27, 28. Porque você, irmão, você está bombando no teste? Toda hora tem que fazer o teste novo. Deus está guardando você. O pai do filho pródigo, olhando ele de longe, a Bíblia diz, avistando o seu filho de longe, correu atrás dele. O filho pródigo bombava na aula do orgulho, bombou na aula da amargura. E quando ele percebeu, eu estou cansado da bomba, eu estou cansado de ser reprovado, a minha vida está uma tribulação, eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa era a resposta que deu um 10 para ele, e colocou ele em um outro nível. Qual é a matéria que você não consegue tirar 10? Que o Espírito nessa manhã abra os olhos do seu coração. Um exemplo prático foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levantado em um tempo profético. O povo foi levado cativo durante 70 anos. E Deus levantou Ezequiel para trazer esperança para o povo que tinha sido exilado. Aí Ezequiel chegou, mas Ezequiel foi vencido por dentro. Aí Deus pegou Ezequiel, colocou Ezequiel num vale de ossos secos, para que Ezequiel pudesse entender o futuro. O Espírito pegou Ezequiel, colocou Ezequiel num vale de ossos secos. Eu vou dizer para você, meu querido, Deus pega você e coloca você num lugar que não tem esperança, e te pergunta o que você enxerga. Aí você fala, nada. Deus entrou na história de Ezequiel, falou, está vendo esse vale de ossos secos, Ezequiel? Olha o contexto, está muito seco. Deus fazendo uma alegoria do que Deus esperava de Ezequiel. As suas dores é uma alegoria de Deus para o seu futuro.
Mas se você se vender, vai ficar parado. Eu estou encerrando. Deus levantou o profeta para animar o povo, para que o povo pudesse crer que eles estavam protegidos, mesmo exilados, mesmo desempregado. Você está protegido. Você é protegido. Ezequiel 37, 9 e 10 diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, dentro dos quatro cantos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos. Você tem que falar: Senhor, vento dos quatro cantos, sopra sobre o meu casamento, sopra sobre a minha vida financeira, sopra. Mas você está ali, acostumou. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viram, e se puseram em pé. Quando eu digo ser guiado pelo Espírito, não é você copiar métodos, é você desenvolver uma vida espiritual ao ponto de perceber que o Espírito quer fazer e como Ele quer fazer. Por que que Deus levou Ezequiel para um lugar tão terrível? Essa era a realidade que ele iria enfrentar. E ele decidiu: eu vou pelo Espírito, eu vou profetizar. O que você enxerga na sua cela? Acostumou com ela? O que você enxerga no seu casamento? Acostumou? Fala: isso aqui vai mudar. Estamos entrando no segundo semestre, o ano da restituição. Eu vou dizer, esse semestre pode ser o melhor semestre da sua vida. Quais são os problemas que não têm solução? Aprenda a ser indignado e a ser guiado pelo Espírito. Chamar os irmãos de louvor. Deus está te chamando para subir o nível. Se você está passando um tempo muito difícil na sua vida, provavelmente você está diante de um espelho profético do que Deus tem para você no futuro. Não se venda, não se renda, não se dobre. Se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que diz: chega, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar. Chega de desculpas. Tem gente que é rico em desculpas. Às vezes eu atendo algumas pessoas, eu falo: quando você terminar as desculpas, a gente começa a conversar. Não tem como conversar. Diante de Deus não há desculpas. Ele é a luz que traz o conhecimento de Deus, que tira você da ignorância, das trevas, e faz você subir para um outro nível.